Olá, amantes da música brasileira, tudo bem com vocês? Como estamos? Pois é, vocês devem estar se perguntando por que eu sumi tanto tempo, né? Pois é, fiz aquele vídeo da Gal e não postei mais outros vídeos, mas o motivo foi porque eu realmente precisei dar uma repaginada no canal. Achei que ele tinha ficado não exatamente do jeito que eu esperava, então por conta disso cá estou agora para poder mostrar a vocês um pouco da história e das histórias que estão em torno da música brasileira. E para provar que a gente veio com mudança, roda a vinheta. Pois é, pessoal. Hoje eu escolhi um tema para a gente trazer aqui que eu acho muito interessante. E qual foi o motivo, né, de trazer esse tema? Foi porque, há alguns dias atrás, eu infelizmente soube do falecimento de um dos integrantes desse, entre aspas, movimento. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê das aspas. Mas que movimento é esse? Bom, se você viu o título do vídeo, já deve ter percebido que nós hoje vamos falar dos cantores brasileiros que gravavam em inglês. E acredite se quiser, gente, isso foi algo muito comum, especialmente entre os anos 1970 até os anos 1980, tá? Mas para a gente entender primeiramente isso, é preciso que a gente entenda um pouquinho da indústria fonográfica brasileira. O que acontecia era a maioria das gravadoras que existiam no Brasil nesse período, mesmo quando eram matrizes de empresas estrangeiras, tinham muitas vezes um funcionamento muito voltado para a nossa realidade. Então, o que, que acontece? Às vezes, as gravadoras, por não terem representação de artistas estrangeiros, acabavam optando por trazer essas músicas estrangeiras e acredite se quiser, o caso mais conhecido de todos, né, é o da música Rock Around the Clock, de Bill Haley and the Comets, né, que aqui no Brasil foi gravada em inglês lá na década de 1950 pela Nora Ney. Por quê? Porque não havia distribuição da gravadora do Bill Haley aqui no Brasil. Então pegava-se um artista brasileiro e colocava para cantar música em inglês, gravar. E isso era algo muito comum entre as gravadoras, né? Mas a partir da década de 1950, 60, né, principalmente com o advento da música jovem, não só do rock, mas de outros estilos musicais, como a bossa nova, a indústria começou a perceber a necessidade de trazer esses artistas estrangeiros com maior presença aqui no Brasil. Só que mesmo assim, a distribuição de discos era muito irregular. Quem conhece discografia de artistas como os Beatles, Rolling Stones, deve saber que esses discos muitas vezes chegavam aqui é, com um certo atraso em relação a quando eles eram lançados na Inglaterra, nos Estados Unidos, e também, além disso, ainda enfrentavam problemas de edição, de músicas que às vezes vinham faltando. É, o Elvis, por exemplo, teve muitas músicas dele que foram lançadas em compactos e nunca em vinil lá na década de 60. Só anos depois acabaram sendo lançados os discos regulares dele. Os Beatles também chegou primeiro a discografia americana por aqui, depois que a discografia inglesa foi lançada lá nos anos 70. Então, ali entre os anos 60 e 70, mesmo que agora a gente passasse a receber muito material de fora, tinha um problema, que era a distribuição desses discos. Bom, isso era o primeiro ponto. Havia um segundo ponto, que é o seguinte: o advento da telenovela no Brasil. E por que eu tô falando da telenovela? Por quê? Até os anos 1950, mais ou menos 62 por aí, as telenovelas não eram diárias no Brasil. Elas eram exibidas duas, três vezes por semana. Quem quiser conhecer, inclusive, a história das telenovelas no Brasil, sugiro o canal Observatório da Televisão, tá? Que é um canal muito legal, que tem muito comentário sobre televisão e teledramaturgia no Brasil. E aí o que que acontece? As novelas não eram diárias.
elas eram 2, 3 vezes na semana, até que a TV Excelsior lançou uma novela chamada, né, 25499 Ocupado, que vai fazer um determinado sucesso aqui no Brasil, e essa novela passa a ser diária. Com o advento da telenovela, que começa a se tornar um produto agora sim incorporado aos costumes brasileiros, obviamente que muitas emissoras começaram a ver a potencialidade de explorar aquele veículo de uma maneira mais voltada para a divulgação de materiais que pudessem ser agregados àquelas telenovelas. Um cara chamado Salatiel Coelho lança em 1966 um disco que vai ser um divisor de águas na televisão brasileira, que é um disco onde ele apresenta temas de novelas que eram produzidas, se não me engano, na TV Tupi, tá? De onde ele era diretor artístico. Eu acho que TV Cultura também, que nessa época pertencia ao Chateaubriand, também acho que tinha alguma coisa nesse material. Mas eram temas basicamente da TV Tupi, tá? E ele coloca essas músicas, são temas instrumentais, tá certo? Todos eles. E o disco não fez assim um sucesso tão grande, mas ele serviu de válvula de escape para que outras emissoras começassem a trabalhar a questão de temas musicais em novelas. Excelsior mesmo lança um compacto, né, da Deusa Vencida. E quando chega em 1968, ocorre talvez aquela que foi a novela mais marcante da história da teledramaturgia brasileira nesses anos 1960, que é Beto Rockefeller. E essa obra de Braulio Pedroso teve talvez a coisa mais importante, não só na mudança do tom da novela, que passou a ser mais coloquial, mais voltado para os temas do cotidiano, né? Isso é uma coisa que sempre é comentada sobre como essa novela foi revolucionária, mas principalmente pela questão da trilha sonora. Por quê? Porque até então vigoravam que os temas instrumentais, né? Lírio Panicali, o próprio Salatiel Coelho. Mas essa novela vai trazer, né, temas musicais que estavam na boca dos jovens. Bee Gees, Beatles, Salvatore Adamo, ou seja, músicos que eram tocados no rádio, músicos que os jovens estavam ouvindo, né? Here, There and Everywhere dos Beatles, por exemplo, foi tocado nessa novela. All Star the Joke também foi cantada nessa novela dos Bee Gees. Fuck Man FM, do Salvatore Adamo, fez um sucesso absurdo ali em 69, graças a essa novela. E, obviamente, que a repercussão que essa novela teve, embora ela não tenha tido uma trilha sonora lançada, os compactos desses artistas eram colocados embaixo, tema da novela Beto Rockefeller, tá? E embora, obviamente, que esses discos não tenham, um disco da trilha de Beto Rockefeller não tenha sido lançado, serviu, obviamente, como uma semente para que as gravadoras percebessem que o filão de lançar trilhas sonoras de novela fosse realmente muito produtivo, muito bom. E aí vai chegar nos anos 1970 e as gravadoras vão enfrentar um problema. Qual? Um artista estrangeiro lançar uma música no Brasil não era exatamente um problema, embora demorasse, como a gente viu. O problema maior era o artista estrangeiro autorizar o uso daquela música em uma obra diversa, no caso, telenovela. E aí o que acontece? As gravadoras se viram com um problema muito grande. Como lançar trilhas internacionais de novela? E eu vou explicar por que internacionais. As trilhas nacionais não vendiam muito bem. Se você pegar, né, um livro que conta a história da teledramaturgia brasileira, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Você vai ver que o número de discos vendidos nacionais orbitava ali em torno de 3.000, 5.000, 7.000 discos. Era um número muito baixo, mesmo considerando que não era assim um mercado que se vendia tanto disco como muita gente pensa, tá? Essa coisa de 100 mil, 200 mil, 300 mil não era uma coisa comum, tá? Um artista como Caetano Veloso, por exemplo, vendia uns 8 mil, 10 mil discos. Era em torno disso, tá? E aí o que acontece nessa história? As novelas nacionais não vendiam tanto disco.
Mas as novelas internacionais vendiam muito. Era mais de 60 mil, 70 mil discos, entendeu? E por que, que eles vendiam muito? Porque o que tocava mais nas rádios da época eram músicas estrangeiras. Então, por conta disso, as novelas foram obrigadas a colocar os temas internacionais como uma forma de tentar, né, diversificar, vamos dizer assim, as músicas que eram tocadas. E obviamente que várias músicas estrangeiras fizeram sucesso associadas a telenovelas. O maior exemplo disso é Rock and Roll Lullaby, que tocou na novela Selva de Pedra em 1972. Mas não foi só ela, né? Teve vários outros exemplos, né? Mami Blue, por exemplo, que tocou em O Cafona em 71, fez muito sucesso. Get Better, do Michael Jackson, que tocou em Bandeira 2, também fez muito sucesso aqui no Brasil. E se eu vou citar aqui um monte de música que realmente fez sucesso naquele período ali, em 72, 73, 74, de músicas estrangeiras. Só que, como eu falei a vocês, os artistas não liberavam tão rápido. Às vezes as gravadoras conseguiam fechar acordos com as distribuidoras, né? Por exemplo, a Som Livre, nessa época, ela fez um acordo com a Tipicar para lançar aqui no Brasil músicas de artistas da Tanla Montal, né? Motal. Porque a Tipicar distribuía os artistas da Tanla Montal aqui no Brasil. Então ela fez um acordozinho e conseguiu, né, que inserisse ali músicas do Stevie Wonder, do Michael Jackson, Diana Ross, The Supremes, é, vários artistas que pertenciam a Motown travam nas trilhas sonoras de novelas da TV Globo. Só que isso não era uma coisa tão comum assim. E geralmente as próprias gravadoras aproveitavam ali algumas músicas estrangeiras que haviam sido lançadas por artistas um pouco mais desconhecidos do grande público e tentavam jogar essas trilhas nas novelas para ver se emplacava. Acabava dando certo, mas tudo bem. O que acontece é que muitas vezes, até com esses recursos, era difícil fechar um disco com 12 músicas, que era a média que tinha uma trilha sonora daquele período. Então as gravadoras, então as gravadoras começaram a optar por fazer o quê? Pegar artistas de estúdio, e daqui a pouco eu vou explicar para quem não sabe que era um artista de estúdio, pegar artistas de estúdio e dar a eles a incumbência de gravar músicas estrangeiras. Então, por conta disso, as gravadoras começaram a fazer o quê? Contratar artistas, músicos, para tentar colocar eles gravando músicas escritas por eles em inglês e gravadas por eles ou por outros artistas também em inglês. Só que você deve estar se perguntando, né? Como é que essas letras eram feitas? Porque a gente não está falando de um tempo que tinha uma escola de inglês em cada esquina. A gente não está falando de um tempo em que o jovem, hoje em dia, ele já tem contato ali com várias escolas de inglês, até pelo computador, né? A gente está falando de um tempo que escola de inglês era algo muito exclusivo, muito caro, até mesmo para quem vivia de música, e não se engane, nem todo mundo que vivia de música era rico, tá? E era algo muito, muito complicado de se treinar, porque você não tinha com quem treinar. Você treinava com seu professor, com seus colegas. Você não estava treinando com um nativo. A não ser que você tivesse contato com um nativo, né? De língua inglesa. Um americano ou um inglês que veio morar aqui, por aí vai. Mas era muito difícil. Então o que, que acontece? Os cantores e compositores começaram a apelar para o quê? Para pessoas que sabiam inglês, que eram contratados como compositores fantasmas, ou eles mesmos se metiam a escrever o texto em inglês, ou ainda eles pegavam textos em inglês, de livros de inglês, tentavam versionar aquilo ali, transformar numa música, atribuir melodia ou coisa parecida e gravar. E acredite se quiser, deu muito certo. Ainda que, vamos ser bem sensatos, a maioria deles não soubesse inglês, tá? A maioria deles cantava inglês mais por uma questão de notação fonética. Como assim? Eles pegavam um som da palavra e repetiam. E com isso eles conseguiam gravar as músicas.
Obviamente que se você ouve hoje com um conhecimento de língua inglesa, você vai ver que não era lá um inglês muito, vamos dizer assim, muito apurado, né? Você percebe que eles cometem algumas falhas, né, linguísticas, mas, cara, isso era irrelevante. E acho que é irrelevante até hoje, tá? O fato é que eles escreviam muitas músicas, obviamente que o tema que mais predominava eram temas românticos. E é claro, essas músicas começaram a fazer um sucesso muito grande entre o público da época, principalmente na questão dos bailinhos. Ainda em 71, né, a gente tem talvez o primeiro caso de sucesso que a gente teve, né, porque já haviam alguns, mas eram poucos, né, mas assim, declaradamente, o primeiro caso de sucesso que a gente tem é do Terry Winter, né, o Terry Winter, ele era um artista paulistano, tá, que gravou uma música chamada Summer Holiday. I met you. Que fez um sucesso absurdo na época, né? O compacto dessa música foi lançado pela Copacabana, salvo engano, fez um sucesso absurdo, vendeu muito, muito mesmo. E cá pra nós a música é muito divertida. E aí, no início, todo mundo achou que era um cantor inglês, porque realmente o Terry Winter sabia falar inglês. Mas aí vem a grande pegada, né? Ninguém sabia que ele era um artista brasileiro. E mesmo se apresentando nos programas de auditório da época, né? Chacrinha, Barros de Alencar, o Flávio Cavalcante, por aí vai. Ninguém sacava que o cara era Silvio Santos, ninguém sacava que o cara era brasileiro. Até que, se não me engano, num programa do Silvio Santos, ele o Silvio Santos fez uma pergunta para ele em português e ele respondeu em português. E aí o pessoal sacou que ele era brasileiro, né? Então, eu não posso dizer que o povo se sentiu ludibriado. Eu acho que até se sentiu feliz. Pô, um brasileiro gravando em inglês. E tamanho foi o sucesso e a repercussão de Summer Holiday, como também de outras músicas que o próprio Terry Winter gravou. Ele fez uma carreira bastante assim, bem sucedida, até mais ou menos ali meados dos anos 1980. Mas ele fez um sucesso muito grande naquele período e abriu as portas para que outros artistas surgissem nesse período, alguns inclusive de muito sucesso até os dias de hoje. Vocês vão ver, vão se surpreender com um deles, inclusive, que caso vocês já não saibam quem é. E obviamente que eles recorriam a quem? Aos artistas de estúdio. Quem eram esses artistas de estúdio? Eram geralmente músicos que eram contratados para fazer backing vocal, para fazer instrumental, para fazer voz guia, para fazer, às vezes até participar da gravação dos discos. E eles eram contratados pelo estúdio para estarem ali, né, sempre que fosse preciso. Então, a gravadora tinha assim, ó, eu tenho precisando de um vocalista, contratava o cara que era um vocalista, ele ia na gravadora, fazia ali uma voz guia para o artista gravar, ou então às vezes precisando de um baterista, porque o baterista da banda não vai poder aparecer, eu preciso de alguém para poder substituir ele. O cara ia lá, fazia bateria numa gravação. Era desse jeito que funcionava para o artista de estúdio. De outras formas também. Principalmente para gravar os discos de artistas fantasmas, que isso é tópico para um outro tema, não vou falar dele aqui agora. Mas o que, que vai acontecer? Os artistas brasileiros nesse período que começaram a gravar essas músicas em inglês, oriundos da prática e da vida de estúdio, começaram a sacar o quê? Opa, eu tenho que fazer músicas que atendam o apelo. Então eles pegavam muito o que estava na moda na época lá fora, né? E o que é que tocava nas rádios aqui no Brasil nesse período? Tocava muito The Captains, tocava muito Breed, tocava muito o The Hollies, tocava muito aqui também o Classics 4, né? Então eram bandas muito mais com a pegada de rock melódico, balada. Então esses artistas que tocavam muito no rádio era o estilo que os caras sacaram para ter que gravar música assim. Só para citar alguns nomes, por exemplo, o Christian, né, da dupla Christian e Ralph, e o Ralph também, tá? Daqui a pouco falar dele. O Christian, ele vai gravar um disco em 1973 e ele vai fazer muito sucesso com a música chamada You Can Say Goodbye. Só que, para você sacar como uma coisa era feita, se ligue.
O disco, a capa é esse aqui, mas esse não é o Christian. Esse é um modelo da época que fazia muito sucesso, que era o Pedrinho Aguinaga. Então, como não tinha o artista ali presente? Por quê? Porque a ideia era fazer o quê? Atrair a atenção do público pela música. E não pela figura do artista, até porque os caras eram artistas de estúdio, então não era interessante que eles fossem pra televisão, pra divulgar a música. Então a coisa ficava meio ali no lado B. Quem faturava bem era a gravadora, não era o artista. E aí o que vai acontecer? O Christian foi um cantor, é um cantor sertanejo que fez muito sucesso, né? Ele fez muito sucesso e puxou o irmão dele, que era o Ralph. O outro artista que fez também muito sucesso nesse período foi o Gessé, mas não com o nome de Gessé. Ele gravava especialmente para Fermata, RGE Fermata. E ele gravou com dois nomes, né? Ele gravou com o nome de Roger Shapiro, né? Que gravou algumas versões de músicas estrangeiras. E como artista que gravava músicas originais, ele gravou com o nome de Tony Stevens, tá? Que inclusive ele fez uma música chamada If You Could Remember. Que fez um grande sucesso na época, tocou muito mesmo. Dave McAllen, que faleceu recentemente, tá? Que foi outro exemplo de artista que gravou em inglês e fez também muito sucesso, principalmente com uma música chamada Me and You. Na época, Me and You entrou na trilha de Os Ossos do Barão, lançada ali no início de 1974. Outro exemplo de artista que também fez muito sucesso cantando em inglês foi o Hélio Costa Manso, que talvez você não conheça pelo nome, mas ele foi uma figura importantíssima no cenário das gravadoras dos anos 1970 e 80, porque ele era um produtor musical e que boa parte do que a gente ouviu lá no final dos anos 70, início dos anos 80, principalmente com o selo da Som Livre, né, teve dedo do Hélio Costa Manso. E ele gravou com o nome de Steve McAllen e fez também muito sucesso, principalmente com uma música chamada True Love. When you just came into my life, my heart starts singing. E True Love entrou na trilha de O Grito em 1975. Vocês percebem que eles pegavam nomes assim muito sonoros, né? Steve McAllen, né? Tony Stevens, Dave McAllen, né? Christian, e sempre para lembrar, remeter a algum artista estrangeiro que estava fazendo sucesso na época. Por exemplo, Don McLean, ó, Dave McLean, Steve McLean, né? Christie, que era uma banda norte-americana, o cara pega e bota Christian. Isso era proposital, tá, gente? Não vá achando que é porque os caras faziam porque achavam o nome bonitinho, não. Era proposital. Teve bandas aqui no Brasil que lançaram discos em estrangeiro, né? A gente teve, por exemplo, a banda Folhas. Esse talvez seja o nome mais português que a gente tem num panteão de bandas e artistas que gravaram em inglês, tá? Folhas, só que o Folhas era escrito com PH, né? O Folhas, que inclusive tinha o Hélio Santisteban, saudoso Hélio Santisteban, uma figuraça, né? Ele gravou vários sucessos. E tem um detalhe interessante sobre o Folhas que cabe a gente falar. O Folhas gravou uma música. O nome dessa canção é My Mistake, que ao pé da letra seria Meu Erro. O Folhas tinha uma técnica de gravação bizarra. Eles pegavam um livro antigo de inglês, pegavam algumas frases, né, de textos ou coisa do tipo e começavam a versionar essas frases. Não sei por que cargas d'água, são coisas que a gente não sabe realmente. Eles pegaram um texto que deveria falar alguma coisa sobre um homem que matou uma mulher, né, ou matou a esposa e se arrependeu, coisa do tipo. Pois bem, My Mistake, que fez muito casalzinho dançar de rostinho colado, né, lá nos anos 1970, é uma música que fala de um feminicídio. Sim, o cara mata a mulher e ele está preso e dizendo que matou o grande amor da vida dele. Que absurdo! Dan, exatamente o que você está ouvindo. E se você pensar, né, pô, como é que uma música que fala de um feminicídio consegue fazer tanto sucesso? O pessoal não sabia inglês.
E for duvidar, até o próprio Folhas nem sacou do que a música falava, né? Porque o que eles faziam? Eles pegavam ali as frases, arrumavam e entregavam para um tradutor ou alguém que sacava inglês, dar uma ajeitada na questão do texto. O cara ajeitou, deve ter visto lá o texto, deve ser um disco fatalista ou coisa do tipo, fez lá a gravação, deve ter mesmo, eu vou fazer para poder sacanear os caras. E aí colocou lá e eles gravaram. Né? E a maior prova de que você sabe que eles não sabem inglês, né? Isso não é segredo para ninguém, é o sotaque deles em inglês. É muito carregado do português. É um sotaque inglês sofrível mesmo. Nada contra, nenhum demérito. Eu acho o Folhas uma das bandas mais legais dos anos 70. Sem mentira nenhuma, eu sou fanzaço deles. Mas o sotaque deles em inglês não era dos melhores, tá? Isso a gente tem que ser honesto. Mas o fato é que a banda era muito boa, muito bem sincronizada, cantava muito bem, tocava muito bem, mas o inglês realmente não era o forte deles. E maior prova disso é que eles gravaram a música e o público também tava nem sacando do que a música falava. Para eles é uma música de amor e tava nem aí, né? Mas enfim, era os anos 70 e acho que até hoje é, né? E a gente tem também um outro artista que é talvez o mais conhecido de todos, e você com certeza já deve ter cantado alguma música dele em português, e você nem saca que ele gravava em inglês. O nosso querido Fábio Júnior, sim, Fabão, Fábio Júnior, né? Ele, o pai da Cleo Pires, o pai do Fiuk, pois é. O Fábio Júnior gravou em inglês. Aliás, a carreira dele estourou justamente gravando em inglês. Em 1974, 73 na verdade, final de 73, ele era artista de estúdio contratado pela Philips, por fonograma, né? E ele foi chamado para gravar um compacto, né? Que estava programado para entrar para a trilha sonora de uma novela da Tupi, né? E ele gravou esse compacto e, de fato, de direito à música, um ano depois, entrou na trilha sonora dessa novela, que foi A Barba Azul, né? Estrelado pela saudosa e maravilhosa Eva Vilma. E aí, o que que aconteceu? Ninguém sacava quem era aquele rapazote, né? Que tava cantando ali aquela música, uma música, diga-se em passagem, muito bonita. E, aliás, vou dizer aqui, o Fábio Júnior cantava bem inglês, viu? Ele canta bem e cantava muito bem inglês. E aí o que, que acontece nessa história? O Fábio Júnior grava essa música, faz um sucesso absurdo, mas olha pra capa do disco. Gente, a capa do disco não tem a foto do Fábio Júnior, né? E o Fábio Júnior era um cara bonitão, quer dizer, era um cara de vendagem, de apelo, né? Não tinha foto dele. Sabe por quê? Porque, novamente, eu repito, o objetivo das gravadoras não era divulgar esses artistas. Era de divulgar para lançar no rádio, para tocar em trilha de novela, para vender disco. Era isso que interessava para as gravadoras. Nada além disso. E o Fábio Júnior fez muito sucesso. Também depois assumiu um outro nome, né? O Uncle Jack, ele gravou também uma outra música também de muito sucesso naquele período, né? O maior sucesso dele foi Don't Let Me Cry, que é essa que tem na trilha do A Barba Azul com o nome de Mark Davis. Mas esses artistas chegaram a ultrapassar, né, as barreiras do Brasil, pero no mucho. Eu vou explicar para vocês um porquê. Na verdade, como eu já falei, as gravadoras não tinham interesse em fazer com que esses artistas se tornassem o quê? Populares em termos de apresentações. Eles eram mantidos mesmo como um mistério, né? A ideia era que pensasse realmente que eram gringos que estavam gravando ali em inglês. Tanto que o próprio Terry Winter sofreu um certo boicote das gravadoras por um tempo por conta do fato de ter aparecido falando em português. Mas isso daí é obviamente uma situação muito particular. O fato foi que a maioria desses artistas continuaram gravando em inglês. O Fábio Júnior não, ele pulou fora. Depois de uns 3 anos, se não me engano, recebeu uma oferta de contrato com a TV Globo para aparecer num especial, um caso especial Ciranda Cirandinha. E no ano seguinte, esse especial virou um seriado, foi exibido ali no ano de 78, não teve 10 episódios. E o Fábio Júnior, inclusive, aparece nesse especial como um dos integrantes, um dos participantes, um dos protagonistas da história.
né? E daí ele começou a fazer sucesso, gravando em português mesmo. Fez o primeiro grande sucesso dele com Pai, que foi trilha, inclusive, da abertura de Pai Herói. Mas o Fábio Júnior foi, de um modo geral, uma exceção. Mas teve um cara que conseguiu ultrapassar as barreiras do Brasil. Ainda que tenha dado ruim depois. Vocês vão entender por quê. Eu tô falando do Maurício Alberto Kaiserman, ou Maurice Albert. Esse foi talvez o brasileiro mais bem sucedido de todos que gravou em inglês. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o cara conseguiu falar bem inglês, ele cantava muito bem inglês. Ele era filho de diplomatas, né? Ele cresceu ouvindo inglês, então ele sacava como era inglês. Ele compunha as próprias músicas, era um ótimo versionista, um ótimo compositor, sacava dos paranauês da coisa para poder gravar as músicas. E o cara grava em 1973, pela Copacabana, um compacto com uma música chamada Feelings, né? Que a pé da letra seria Sentimentos, em português. E aí ele grava essa música, no início ela não faz assim uma repercussão muito grande, né? Nem assim a nível local, mas tudo bem, ficou lá. E quando foi em 74, a Globo lançou uma novela chamada A Corrida do Ouro. E para a trilha internacional, eles resolveram optar fazer o quê? Trazer a música do Maurice Albert. E trouxeram. E cara, deu muito bom. Feelings, nothing more than feeling. A música ficou estouradaça no período de 74 a 75 aqui no Brasil. Fez muito sucesso mesmo. Só que o Maurice Albert resolveu levar a música, né? Criou cara e coragem e resolveu levar a carreira dele para nível internacional. Botou a cara na televisão, era um dos poucos que aparecia no Globo de Ouro, que era um programa muito famoso na época, às vezes no Silvio Santos também ele aparecia, Chacrinha. E o que aconteceu? Ele resolveu seguir uma carreira internacional e foi fazer alguns shows na América Latina, que era um destino muito comum que artistas brasileiros faziam na época, e resolveu ir para o México e dali dar um pulo nos Estados Unidos, afinal ele tinha cidadania norte-americana. E cara, o sujeito se deu muito, mas muito bem. Feelings foi um dos grandes sucessos de 1975 nos Estados Unidos. Entrou, inclusive, em paradas extremamente respeitadas na época, como, por exemplo, a Billboard. Fez um sucesso absurdo, mas tocou em tudo quanto foi lugar por lá. E o Maurice Albert, ou melhor, Maurício Alberto, ganhou muito dinheiro. Né? Estima-se que o compacto da música vendeu em torno de 1 milhão de cópias, o que para um artista estrangeiro nos Estados Unidos era algo assim notável. Brasileiros já tinham vendido muito bem nos Estados Unidos, sim, mas 1 milhão de cópias era uma coisa realmente notável. E a música ficou estouradaça, fez um sucesso absurdo. Até que, quando chegou lá nos anos 1980, descobriram que a música não era exatamente tão original assim. Que na verdade o Maurício Alberto tinha pego uma música francesa, tá certo? Cujo nome aparece aqui, agora de cabeça não lembro. E ele praticamente fez uma espécie de, vamos dizer assim, tapeada em cima da música, deu uma ajeitada em cima da melodia, aproveitou a linha melódica, pode-se dizer assim, e gravou com uma letra em inglês, ou seja, Feelings não era exatamente uma música totalmente original. E eu não duvido que isso tenha acontecido também com outras músicas, né? Muitas vezes os artistas ouviam alguma música mais desconhecida, assim, que tinham acesso ali dentro do arquivo da gravadora, pegavam ali, ó, eu vou pegar aqui essa linha melódica, vou pegar essa cada aqui, e fazia realmente ali, né? Estava numa época que as coisas não corriam tão rápido, então, dali que alguém descobrisse que aquilo ali foi uma espécie de plágio, e um plágio assim que só um cara que é músico sacava, né? Porque era uma linha melódica, às vezes era uma batida, às vezes era um compasso, às vezes era ali um arranjo, um solo de guitarra, ou coisa do tipo, né? Até que alguém sacasse realmente o que era, né?
era muito demorado. Então, por conta disso, realmente, a gente não via tanta repercussão assim entre esses artistas quando se tratava de, como é que eu posso dizer, de uma polêmica maior sobre o que eles gravavam ou deixavam de gravar. Bom, e isso seguiu ali ao longo dos anos 1970. O Maurice Albert emplacou outros sucessos, né? She's My Girl, que entrou na trilha de Anjo do Mal. Conversation, que entrou na trilha de Locomotivas, que inclusive vai estar sendo reprisada agora no Globoplay. Quem quiser assista essa novela, que eu cheguei a assistir uma reprise dela ali em 86, 87, e ela é bem legal, bem bacana. E o que acontece, para resumir o papo, né? As gravadoras continuaram com essa tendência de pegar artistas brasileiros. Outros nomes foram surgindo nesse inteirinho. Não dá pra gente citar aqui todos, o vídeo já tá longo. Se eu for citar todo mundo que realmente fez sucesso, a gente vai passar aqui horas e horas falando, tá? Mas quando chegou ali na década de 80, especialmente ali a partir de 84, 85, 86, que as empresas estrangeiras começaram a olhar mais um pouco para o Brasil na questão da distribuição de disco, até porque muitos artistas estrangeiros estavam fazendo sucesso no Brasil, principalmente depois do caso aí do Queen e do James Taylor, né, que tiveram a carreira de certa forma assim bastante empolgada pela presença deles no Rock in Rio aqui no Brasil. As gravadoras estrangeiras começaram a observar que o Brasil era um país que poderia ser bom para consumir e vender discos. E por conta disso começaram a direcionar a publicação de muitas trilhas de novelas com músicas de artistas brasileiros. Ainda que essas músicas às vezes fossem editadas. Isso é uma prática que sempre existiu. Eles cortavam literalmente um pedação da música, às vezes um pedaço, introdução, e a música às vezes ficava bem torada mesmo, mas entrava na trilha da novela. E concomitantemente a isso, né, a massiva presença das rádios FM a partir ali do final dos anos 1970 e 1980 possibilitou com que muitos artistas estrangeiros fossem mais conhecidos pelo público e obviamente que com esse cenário bastante desfavorável para se gravar em inglês, mas por outro lado bastante favorável para você no quesito de você pensar que agora você tem a possibilidade de gravar em português, muitos desses artistas preferiram passar a serem compositores ou mesmo cantores em português. E inclusive alguns foram muito participativos como compositores de cantores populares, seja do brega, seja do sertanejo, sertanejo romântico ali dos anos 1980, e começaram a emplacar e fazer bastante sucesso com isso. Bom, o que fica da gente dessa questão dos artistas brasileiros que gravavam em inglês? Foi uma fase muito importante, acredito que foi principalmente importante para as gravadoras que realmente faturaram muito e para as emissoras de televisão que conseguiam cumprir aquela cota de música estrangeira para as trilhas de novela. Para os artistas em si foi bom porque eles obtiveram alguma projeção no sentido de terem suas músicas gravadas, ainda que a maioria deles tenham que se manter escondidos, né? Ninguém sabia quem era Mark Davis, quem era Tony Stevens, quem era Steve McLean, né? Ninguém sacava quem eram esses caras, né? Só mesmo quem estava ali dentro do estúdio. Mas o público em geral era muito raro. E quando aparecia na televisão assim, era para aparecer tipo assim como uma apresentação muito ocasional, né? O Maurice Albert foi uma exceção mesmo. E o Fábio Júnior também. Em menor grau, mas foi. E aí o que acontece? Quando chega ali nesse período dos anos 1980 e 1990, essa moda acaba se tornando demodê e não vai mais à frente. E obviamente que hoje em dia a gente tem muitos artistas brasileiros que ainda gravam músicas estrangeiras e tudo, compõem músicas em inglês, né? Mas de certa forma hoje não tem mais o mesmo tipo de necessidade que a gente tinha lá na década de 1970, início dos anos 1980. Pra gente, o que vocês achavam, se vocês conheciam essas histórias, vocês já tinham ouvido esses artistas, se vocês gostavam de algum desses artistas, se vocês conheceram alguns desses artistas, inclusive pessoalmente,
né? Fale um pouquinho assim sobre o que vocês viveram, principalmente a galera que veio ali nos anos 1970, o que vocês ouviam, né? Se vocês sacavam que eram artistas brasileiros, se não sabiam que eram artistas brasileiros, né? Fala um pouquinho aí pra gente, comenta, deixa um like, ajuda muito pra gente poder divulgar essas histórias da música brasileira e a gente vai se conversando por aqui, tá certo? Deixo pra vocês, gente, uma grande saudação musicóloga e a gente se vê até o próximo encontro. Tchau!